Você deve estar procurando qual que é a melhor hospedagem do Brasil para você colocar rodar o seu site, o seu blog, o seu e-commerce ou quem sabe algum sistema que você esteja desenvolvendo. Nesse vídeo aqui eu vou te responder qual é a melhor hospedagem do Brasil. E sabe por que eu vou te responder isso? Porque hoje, nesse exato momento que eu gravo esse vídeo aqui, eu tenho 16 sites e blogs rodando ao mesmo tempo e 2 softwares também rodando ao mesmo tempo. Então eu tenho propriedade para dizer qual que é a melhor hospedagem, qual que é a pior hospedagem também. Eu já testei praticamente todas as ferramentas disponíveis no Brasil para hospedagens de sites, blogs, ferramentas, e eu vou te falar aqui, eu fiz um checklist definitivo para você entender qual que é a ideal para você. Tem uma frase que eu gosto muito que fala mais ou menos assim, ó: tudo aquilo que você desconhece tira dinheiro do seu bolso, e tudo aquilo que você domina coloca dinheiro no seu bolso. Então o tempo que você vai assistir esse vídeo aqui vai provavelmente te evitar muita dor de cabeça e vai evitar também que você perca muito dinheiro, tire muito dinheiro do seu bolso. Você tá chegando agora nesse canal aqui, eu me chamo Matheus Dias, eu sou especialista em marketing e funis de vendas, tenho agência de marketing, tenho empresa de software, tenho empresa de varejo e eu uso hospedagem em todos esses projetos. Eu fiz aqui, ó, um checklist, inclusive, eu vou deixar salvo para você nesse vídeo aqui os capítulos, tá? Caso você queira avançar para algum tópico específico que você esteja procurando, ou se você está procurando para decidir nesse exato momento, você pode assistir em sequência e chegar na conclusão de qual que é a melhor hospedagem do Brasil para você. Primeiro capítulo, caso você queira avançar ou retroceder, eu vou falar para você quais são os tipos de hospedagem. Vou explicar para você quais tipos de hospedagem existem. A gente vai dar uma olhadinha aqui na internet também nas principais empresas que estão oferecendo esse serviço aqui hoje. Segundo, qual que é o desempenho e os recursos ideais para você usar de uma hospedagem? Você vai entender qual tipo de disco rígido você deve selecionar, quanto de memória RAM, quanto de CPU você deve colocar na sua hospedagem para ficar chuchu beleza no seu projeto. Terceiro, uptime, confiabilidade. Isso aqui é muito importante caso você não queira ter o seu site caindo a todo instante. Quarto tópico, suporte técnico, qual das ferramentas tem o melhor suporte técnico e financeiro hoje em dia. Quinto, segurança, isso aqui é importante demais. Eu vou te explicar quais são os pontos que eu tenho que ficar atento na hora de pegar uma hospedagem para ter o seu site seguro. Sexto, escalabilidade, como que você escala depois caso você queira crescer, caso a sua empresa, o seu projeto cresça. E sétimo, custo-benefício. Vou dar uns hackzinhos a mais ali para quem ficar até o final. Então, se você tá buscando aqui algumas diquinhas de como deixar o seu site mais rápido, como deixar ele mais potente também, você vai curtir pra caramba. Ó, a primeira vez que eu comecei a trocar de empresa de hospedagem, assim, igual o Elon Musk troca de mulher, né? A primeira vez que eu fiquei trocando assim, sendo de várias ao mesmo tempo, às vezes, né? De hospedagem, eu tô falando, pelo amor de Deus. Foi em 2018, quando eu tinha um e-commerce de produtos de robótica. Eu tinha um e-commerce, uma loja online, que vendia circuitos eletrônicos, placas de programação, placas de robótica e tal. E eu lembro que no ano de 2018, a gente fez 450 mil reais com uma hospedagem que a gente pagava mais ou menos 15 reais por mês. Então, já de cara, eu quero te dizer o seguinte: os detalhes fazem a diferença. E se você souber escolher uma hospedagem, você não precisa da mais cara, da mais potente, ou daquela que é super fodástica, que te cobraram não sei quantos lá para você poder usar ela. Você pode ter uma hospedagem simples, básicas, e que roda no teu projeto. Às vezes você paga igual eu pagava, né? 15 reais por mês e faturava 35 mil reais por mês com a minha loja online. E eu não me preocupava com isso, eu não tive problema. Assim, depois de um ano, eu fui subir para um plano de 25 reais por mês. Já usava Hostinger naquela época, né? Desde 2018. Tinha um plano de por uns 15 reais, depois subi para um plano de 25 reais. Em 2018 eu fiquei definitivo com a Hostinger, pagando tipo 25 reais por mês e faturando 30 conto no mês com a minha loja online. Então eu tenho uma boa experiência, eu testei várias empresas para poder estar utilizando e eu separei esses capítulos aqui para você, tá? Primeira coisa então, tipo de hospedagem. Qual que é o tipo de hospedagem que você vai escolher para o seu projeto hoje? Antes de você seguir para qualquer uma das outras coisas, é muito importante você entender os tipos de hospedagem que existem, tá? São 4 tipos, mas a última é tão raro você utilizar e é tão caro também que eu nem vou incluir aqui, que é a hospedagem em cloud, tá? São os servidores clusters que a gente chama, que já só de falar já é difícil as palavras, né? Então eu vou focar aqui em os 3 principais tipos de hospedagem hoje. A gente tem a hospedagem compartilhada, a gente tem a hospedagem dedicada a VPS, né? A hospedagem dedicada virtual, e a gente tem a hospedagem dedicada mesmo, assim, um servidor físico, tá? São essas 3 coisas: compartilhada, dedicada a VPS e a dedicada física. O que isso significa? Na hora de você escolher um plano de hospedagem, você sempre vai ver em qual que o seu está se enquadrando. Hospedagem compartilhada é como se você tivesse um computador e esse computador está distribuindo recurso para todos os sites que estão lá dentro. Então tem o meu site, tem o seu site, tem o site dele, o site do outro, todo mundo tá dentro do mesmo computador, da mesma máquina, compartilhando aqueles recursos. Essa é a hospedagem compartilhada. E isso aqui é legal, tá? Porque você tem um baixo custo, eles conseguem baixar o custo, assim como eu pagava lá em 2018, tipo 15 reais por mês para usar uma hospedagem dessa. Você tem configuração muito fácil, é muito simples de você subir uma nova loja, subir um novo site, subir um WordPress, subir uma página, é muito fácil de você fazer e serve muito bem para quem tá iniciando agora com e-commerce, com lojas online, né? Com projetos de marketing digital, de vendas online, então páginas, landing pages, página de captura,
squeeze pages, páginas de vendas, é muito legal de você usar. Só que tem um porém, os recursos dessa máquina são limitados. O que isso significa? Pode acontecer de que alguém use muito recurso, então pensa lá, o Matheus tem a loja e a gente está usando o mesmo servidor, eu e você. E de repente eu faço uma promoção na minha loja, só que nós dois estamos usando a mesma máquina. Se isso acontecer, pode ser que o tanto de tráfego que eu traga, né, o recurso que eu estou consumindo, atrapalhe o desempenho da sua loja também. Atrapalhe o desempenho da sua loja porque a gente está usando a mesma máquina. Presta atenção que eu vou te explicar quando isso acontece, quando não acontece. Quando vai fazer diferença você passar de uma compartilhada para uma VPS. Mas na maior parte dos casos, 90% dos casos, você vai escolher uma hospedagem compartilhada, porque não vai fazer diferença para você. Você vai ter tanto tráfego, tanta gente acessando, tanta venda ao mesmo tempo e vai te atender provavelmente, mas eu vou te explicar aqui sobre a VPS agora para você entender a diferença. VPS é como se fosse um computador, o mesmo computador. Então dentro desse computador, a equipe técnica da hospedagem vai subir várias máquinas virtuais, ou seja, é como se eu separasse dentro de um computador vários computadorzinhos virtuais. E eu separo um pouquinho de recurso para cada uma dessas máquinas virtuais. Isso aqui é um pouquinho mais caro, você tem mais desempenho, então você tem mais velocidade, você tem mais controle, mais escalabilidade, só que você tem que também ter um pouquinho de conhecimento técnico para você conseguir configurar a VPS. Como é que funciona, tá? Matheus, é a mesma máquina, igual a compartilhada? Geralmente é um computador, um servidor que eles usam, só que ao invés de todo mundo compartilhar esse mesmo computador com esses mesmos recursos, o que acontece? Na VPS, eles separam um pedaço para cada pessoa. Então, se uma pessoa usa demais, ela vai ficar limitada no espaço que foi dado para ela, no espaço que ela paga. Ela não vai atrapalhar o seu espaço, porque ela foi lá limitada, ela está limitada dentro daquele pedacinho que ela comprou. Então, você compra, né, você assina uma máquina virtual. Então, você tem lá o CPU virtual, você tem memória RAM virtual, você tem disco virtual. É o melhor dos mundos de desempenho de servidores, Matheus? Não é o melhor dos mundos, mas isso aqui, assim, já diria que 5% das pessoas vai precisar usar uma VPS dessa aqui, porque já é mais caro, já é um pouquinho mais chato de você configurar. Não é que é difícil, é um pouquinho mais chato. E você tem, é claro, muito mais desempenho dentro dessa máquina, mas para 95% dos usos não vai fazer diferença. Terceiro, que aí é o mais fodástico de tudo, que é a máquina dedicada, que é literalmente você ter um servidor para você. Quando que você vai usar um servidor dedicado, Matheus? Eu tenho dois softwares, tá? Eu tenho duas empresas de software, uma de software de automação e um software de construção de landing pages. Eu tô indo agora pro terceiro software. Pensa só, a gente tem em um desses softwares, a gente tem 1.500 usuários. E às vezes acontece desses 1.500 usuários usarem a ferramenta ou sistema ao mesmo tempo. Então eu não posso ficar dependendo de ter um servidor compartilhado com o restante das pessoas, porque se a galera do meu serviço, né, do meu produto, do meu SaaS, do meu software, usa ao mesmo tempo aquela máquina, a minha hospedagem pode cair, ela pode atrapalhar. Então eu tenho uma máquina específica para isso. O problema é que é caríssimo esse negócio aqui, você ter uma máquina para você. Em um desses projetos, né, a gente gasta mais ou menos de 4 a 6 mil reais por mês para manter a máquina ativa. Então olha só, pra você subir uma página, pra você subir um site, pra você subir um blog, você não vai pagar uma máquina dedicada para você. E a máquina dedicada, ela é específica para aquilo. Então assim, o que eu preciso escolher, Matheus? Ou compartilhado ou VPS. Vai depender daí do teu uso. A gente vai ver um pouquinho mais para frente alguns dos recursos, mas normalmente isso aqui já vai atender 95% das pessoas. Provavelmente esse tipo de hospedagem vai atender você também. Ah, Matheus, mas eu tenho um sistema, um software, eu vou ter acesso pra cacete, tenho que processar a informação, salvar um monte de coisa. Vale a pena pegar um serviço dedicado? Até vale, tá? Então a gente usa aqui, mas é uma coisa bem específica mesmo, só pra você saber que existe. Segundo, desempenho e recursos. Isso aqui sim faz diferença você pensar bem. Ó, então eu abri aqui o site da Hostinger, tá? Que é um dos sistemas, é uma das ferramentas, uma das plataformas, das empresas que fornece hospedagem no Brasil, que eu inclusive usei lá em 2018 e uso até hoje. E aqui você vai ver que tem planos que começam, ó, em R$10, R$10,99 por mês, né? Então se você rodar aqui pra baixo ele vai te dar. Tem um de R$6,99 por mês, que eu não sei nem como é que eles conseguem pagar as contas com esse negócio aqui. Tem um de R$10,99 por mês, um de R$17 por mês e um de R$39 por mês. Era mais ou menos esse daqui que eu usava naquela época. Eu acho que é um Premium ou Business com o meu e-commerce, tá? Há 4, 5 anos atrás. Só que olha só, aqui não vai falar pra gente, se eu olhar aqui, se ele não vai falar se é compartilhado ou não. Então eu vou rodar um pouquinho pra baixo, ó. Rodei, vim aqui no final da página e tem aqui, preciso de conhecimento técnico para usar uma hospedagem compartilhada. Então, essa hospedagem aqui de criação de sites, pelo menos na Hostinger, é uma hospedagem compartilhada. É aquela que eu falei para você que são compartilhados os recursos dentre as pessoas. E eles falam que não, nossos planos de hospedagem facilitam mais a criação. Assim como eu falei para você, né? Os planos compartilhados, eles são muito simples de você utilizar. E aí, os recursos que eu falei para você de desempenho, recursos, e que você tem que prestar atenção, estão aqui em cima. Ó. Você vê em cada um dos planos, ele vai te falar o seguinte. Esse primeiro plano aqui, ele permite você criar um site, então apenas um site, receber cerca de 10 mil visitas mensais, então eu vou te explicar o que é isso aqui já já, 50
50 GB de armazenamento NVMe, 200 arquivos, beleza, isso aqui é importante. E aí, ó, o próximo site é o seguinte, 100 sites, 25 mil visitas por mês, 100 GB de armazenamento SSD. Aí o próximo, 200 GB de armazenamento NVMe. Então, pra gente, nessas hospedagens compartilhadas, é isso que a gente precisa saber. Qual que é o armazenamento que eu vou ter e a quantidade de visitas que o meu site vai ter no período. Então, de 10 a 200 mil visitas mensais, você pode perceber aqui que o plano de 200 mil visitas mensais, isso aqui já atende muita gente e é uma hospedagem compartilhada, ou seja, não é uma hospedagem que você precisou pegar uma VPS, um servidor dedicado. Agora, se você vir aqui na VPS, que é o segundo plano que eu falei pra você ali, vê que tem algumas informações a mais aqui que você tem que prestar atenção na VPS. Começa em R$26 por mês, então você vai ver que é barato também, não é caro, né? Depois tem 36, 54, pelo menos hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, são esses os planos, tá? Aí o que acontece, ó? Na VPS, como é uma máquina virtual que você está comprando, você tem que prestar atenção não apenas no armazenamento e nas visitas. Você tem que prestar atenção também nos recursos que essa máquina vai disponibilizar para você. Por exemplo, o plano de R$26, ele vai permitir que você tenha um núcleo de CPU e 4 GB de memória RAM. Então é igual um computador. Você vai comprar um computador, tem computador com 2 GB de memória RAM, com 20 GB de memória RAM, com 32 GB, com 64 GB, com tantos de CPU, com Intel, com Radeon lá, com AMD. Então você tem as configurações desse computador. A mesma coisa aqui na VPS. Você tem as configurações da máquina. Então na compartilhada você não precisa se preocupar com isso, porque eles deixam meio que oculto, né? É mais simples para as pessoas iniciarem. Agora, se você tem mais conhecimento, se você entende um pouco mais, você vem aqui e escolhe, eu quero uma máquina com 4 núcleos e 16 GB de RAM, porque o meu sistema, minha loja vai precisar dessa quantidade aqui de informação. Percebe aqui que a largura de banda ela é medida em terabytes, tá? Guarda isso aqui numa caixinha que eu já vou explicar para você. A hospedagem compartilhada, ela é medida em acessos. Já a hospedagem VPS, ela é medida em largura de banda em terabytes ou em gigabytes. Perfeito, Matheus, entendi que hospedagens dedicadas eu tenho que saber qual que é a configuração que eu quero. A compartilhada eu não preciso me preocupar com isso, só quantos acessos eu vou ter, por isso que é muito mais simples. Então o que significa esse negócio aqui de largura de banda que você está falando? Por mais que você esteja usando Wi-Fi ou 4G, 5G nesse momento, a internet, tá? As informações, elas não trafegam pela internet, pelo mundo inteiro, via Wi-Fi, via ondas eletromagnéticas. Elas trafegam via cabo, e principalmente cabo via fibra ótica. Então dentro do oceano tem uns cabos gigantes dessa largura aqui, cheio de fibra passando informações. Para você assistir esse vídeo nesse momento, você clicou no vídeo, a informação saiu do servidor do YouTube e foi até o seu computador ou celular. E essa informação chegou até você porque essa informação passou por esses cabos. Só que se a gente pensar, tem muita gente usando a internet o tempo inteiro e esses cabos eles são limitados, ou seja, a quantidade de informação que pode passar por esses cabos, por mais que sejam grandes e sejam robustos, ela é limitada. Então isso aqui a gente chama de banda, largura de banda. Só uma curiosidade, tá? Eu tenho um amigo que ele é dono da maior ferramenta de hospedagem de vídeos de vendas do mundo. Então eu converso com ele de vez em quando. E uma vez eu tava conversando com ele sobre a lucratividade que ele tem com o negócio dele, né? Com um serviço de hospedagem de vídeos. E ele falou pra mim que o maior gasto que eles tinham era com banda. Ou seja, a pessoa sobe um vídeo, mas pro vídeo sair do servidor lá da plataforma dele e ir até a tela das pessoas, ele precisa ocupar um pedacinho desse cabo. E é caríssimo pra você ocupar um pedacinho desse cabo. A Hostinger, a HostGator, a Amazon, todas essas empresas, o YouTube paga largura de banda. E isso aqui tá dizendo o seguinte, ó, que se você comprar um plano desse daqui, você vai poder enviar e receber informações em um mês de 8 terabytes ou de 16 terabytes. Isso aqui é muito importante porque, olha só, você não precisa se preocupar com isso quando você pega uma hospedagem compartilhada, porque uma hospedagem compartilhada você faz o seu cálculo ali por acesso, né? Mas você não precisa calcular quanto que cada pessoa recebeu de informação ou enviou de informação. Imagina que você colocou um vídeo de 1 GB no teu site. Para cada pessoa que assiste esse vídeo inteiro, você consumiu 1 GB de banda, porque você ocupou um pedacinho daquele cabo que trafega informação. Agora, já pensou se as ferramentas elas deixassem ilimitado isso aqui? Era fácil, porque daí o YouTube pegava todos os vídeos que ele tem, contratava uma hospedagem de R$36 e usava por aqui. Mas não é assim. Todas as empresas pagam essa largura de banda e é muito importante você ver isso, porque isso vai dizer se o seu site vai parar no meio do caminho ou não. Porque se você tem muito acesso e você tem um site muito pesado ou muitas informações, você vai precisar de uma largura de banda maior ou de uma quantidade de acessos maior. Agora, se você tem um site muito levinho, um e-commerce, uma loja, uma página, você não precisa se preocupar com isso. 100 mil acessos por mês, 20 mil acessos por mês é o suficiente para você conseguir utilizar isso aqui. Ponto número 3, que é importantíssimo você olhar dentro de uma hospedagem. Olha só, vou abrir aqui, que é o uptime e a confiabilidade. Já pensou se você contrata uma hospedagem da Hostinger, da HostGator, da Amazon e de repente seu site cai quando as pessoas vão acessar? Ou você vai fazer uma promoção na sua loja, ou seu blog tem algum banner, alguma coisa que você está fazendo, alguma oferta, e de repente o site cai. Isso aqui é muito importante de você olhar. E tem um truque que eu vou te passar aqui, tá? Você vai no Google, você vai pesquisar o seguinte, ó, uptime e o nome da hospedagem que você está procurando. Por exemplo, eu vou vir aqui no Google, vou pesquisar assim, ó, uptime Hostinger. Apertei aqui, você vai ver que o primeiro site não anúncio que apareceu aqui, ó, então esse aqui é um anúncio, né? Sponsored é anúncio. Isso aqui é anúncio também, sponsored. Aqui, ó, o primeiro site que apareceu aqui é o da Hostinger falando assim, ó, uptime history. Você vai clicar nisso
aqui, ele vai falar o seguinte: aqui tá a história do tempo em que os servidores, que os serviços da Hostinger permaneceram online. Você vê que no mês de abril desse ano aqui, no ano que eu tô gravando esse vídeo, é claro, ele permaneceu 99,84% ativo. No mês de maio, 99,86%. No mês de junho, 99,96%. Permaneceu quase o tempo inteiro funcionando. Aí você vai, vamos testar uma outra aqui, ó. Vamos pesquisar assim, ó. Uptime HostGator. E quando eu pesquisei aqui Uptime HostGator, eu percebi uma coisa muito importante, ó. Eles não mostram pra você o tempo que o site ficou ativo. Eu achei uma coisa muito curiosa, que tem um termo de políticas da HostGator aqui falando o seguinte: garantia de disponibilidade. Olha só, se o nosso serviço não funcionar, como a gente promete, você vai ganhar desconto na sua fatura. Ou seja, se o nosso serviço estiver abaixo de 89%, você vai ganhar 30% de desconto na sua fatura da sua hospedagem aí. Então eu achei muito curioso, para não falar outra palavra, eles não mostrarem o histórico de funcionamento do serviço deles e eles darem desconto, né, para caso o serviço não funcione direito. Então é muito importante, né, para cada hospedagem que você for procurar, que você for buscar aí, você veja o uptime. Infelizmente a gente não tem aqui o do HostGator, eles não disponibilizaram, mas o da Hostinger eu consegui consultar. É só você procurar, você vai encontrar. E tem um outro site também que a gente usa para ver, que é o Down Detector. O que você vai fazer? Você vai entrar no Down Detector e você vai digitar aqui em cima o nome do site ou da hospedagem que você está buscando. Por exemplo, HostGator. Ele vai mostrar aqui para mim, ó, HostGator. Aqui vai mostrar para mim nas últimas 24 horas quais foram as reclamações de que o site estava fora do ar. Por exemplo, no dia 17 de junho teve uma reclamação aqui ao meio-dia, teve outra reclamação aqui a 1h51. Então você consegue ver as reclamações que as pessoas estão fazendo, se o site está online e se o site está offline. Uma curiosidade é que você pode pesquisar de outras ferramentas aqui também. Por exemplo, Instagram. Se eu venho aqui e pesquiso Instagram, eu vejo a quantidade de reclamações de que o site não está funcionando no Instagram. Então é bem curioso, né? O quanto de gente reclama que o Instagram tem problema ou outras ferramentas têm problema. Pronto. Uptime e confiabilidade é muito importante porque ninguém quer ter o seu próprio site caindo a todo momento. E aí a gente entra no ponto número 4, suporte técnico. Se você entrar aqui no site da HostGator, por exemplo, você vai ver aqui, ó, que tem suporte 24 horas por dia, beleza, isso aqui é importante demais. E aqui o da Hostinger, vamos procurar aqui também para ver o que tem aqui. Serviço e suporte, 30 dias para pedir reembolso, 99,9% de uptime garantido, isso é importantíssimo, e 24 horas de suporte, tá? Então a maior parte das empresas vai oferecer esse suporte de 24 horas porque é muito importante. A pessoa, se seu site cai de madrugada, ou cai de manhã, ou cai de noite, se os caras atendem só das 8 às 18, você se fudeu, porque você não vai conseguir botar o teu site no ar de novo. Então a maior parte das empresas vai ter isso aqui, mas é muito importante você analisar isso aqui, tá? Ponto número 5, segurança. Procure hospedagens que te tragam um SSL gratuito, pelo menos. Então vamos pegar aqui a Hostinger, vamos olhar aqui, ó, SSL ilimitado e grátis. Tem também. Vamos olhar aqui a HostGator, hospedagem de sites. Eles têm aqui também SSL grátis, tá? Então a maior parte das empresas também vai te fornecer certificado SSL. É muito importante que a sua hospedagem tenha. E escalabilidade. Escalabilidade. Um ponto legal para você poder ver é que você tem que analisar aqui se essas hospedagens elas permitem você escalar quando o seu site crescer. Então se você está usando uma hospedagem, você vai conseguir mudar, você vai conseguir aumentar a capacidade dela. Isso é muito importante porque às vezes você começa com um site pequeno, 100, 200 visitas por mês. Daqui a pouco você tá igual nós aqui com 100 mil visitas por mês, 250 mil visitas por mês. Você precisa melhorar a potência desse site. Tem que ver se existe a possibilidade de você fazer isso. E o último ponto a ser analisado aqui é custo-benefício, renovação e o custo inicial. Vamos pegar aqui as principais ferramentas. A gente começa na HostGator com o plano Start a R$ 7,79 por mês, por 3 anos, né? Então você assina por 3 anos e mensalmente vai dar R$ 7,79 por mês. Depois você tem R$ 10,99, R$ 14, R$ 25 o plano Turbo. Hospedagem da Hostinger, a gente vai ver aqui, temos um plano que começa em R$ 6,99, um pouquinho mais barato, né? Depois o próximo, R$ 10,99, que é a mesma coisa do plano da HostGator. Depois R$ 17,99, já HostGator R$ 14,59. Na verdade, sim, esse aqui é o Business. Então a gente tem R$ 17,99, que teoricamente seria o plano M da HostGator, mas a Hostinger não tem esse plano M, então ele já pula direto pro Business, que seria equivalente, acredito eu, a esse Turbo aqui, ó. 150 GB de armazenamento. No caso aqui do Business, a gente tem 200 GB de armazenamento NVMe. É importantíssimo você pegar armazenamentos NVMe, que são os tipos de memórias mais rápidos que existem. Então a gente vai ver aqui na HostGator, aparentemente é um SSD comum, não é NVMe. E aqui é 200 GB NVMe. Então de custo-benefício, a Hostinger ganhou nesse caso aqui. Agora vai as minhas considerações, tá? Já usei HostGator, já uso hoje Hostinger, já usei Amazon, já usei outras ferramentas também, eu nem quero citar o nome aqui, e eu tenho a experiência de te dizer algumas coisas que fazem diferença nesse ponto. Primeiro, você não precisa provavelmente de uma VPS. Na maior parte dos casos, uma hospedagem compartilhada dessa plano Business aqui vai atender você até o infinito e além. Segundo, você tem que prestar atenção em umas coisinhas bem curiosas, que é o tipo de servidor de hospedagem. Principalmente se você for montar loja online, sites de marketing digital, então página de captura, página de vendas, landing page, quiz page. Se você for montar blogs para escrever artigos e postar conteúdo lá dentro, principalmente essa área que envolve muito marketing digital, pesquisa, pessoas, existem 2 tipos de servidores, tá? Isso aqui, nossa, é importantíssimo demais. E cada uma das ferramentas trabalha com
um tipo de servidor. A Hostinger trabalha com um tipo de servidor chamado de Lightspeed. Já a HostGator trabalha com um tipo de servidor chamado Apache. O que é isso, Matheus? Não vou entrar nas minúcias aqui dos detalhes, né? Eu trabalhei como engenheiro de automação por 4 anos, então a gente trabalhava muito com servidores lá e tal. Então não vou entrar nas minúcias do que é, mas é a maneira como o servidor interpreta as informações, como ele trabalha e a forma como ele trabalha, tá? Então a gente tem o Apache e a gente tem o Lightspeed. O que acontece aqui? Para nós que trabalhamos com coisas online, com vendas, com marketing, com blog, com anúncios, com lojas, com e-commerces, né? É muito importante você usar um servidor Lightspeed, porque o Lightspeed, ele lida melhor com esse tipo de serviço. Então, se você tem uma página de captura, uma página de vendas, uma loja com fotos, com vitrine, o servidor Lightspeed, ele consegue trabalhar melhor, ele vai te dar um pouquinho a mais de velocidade. E esse servidor Lightspeed, ele se integra diretamente com um plugin, principalmente do Elementor, né? Chamado de Lightspeed Cache, que é um plugin que às vezes já vem, por exemplo, na Hostinger já vem integrado dentro da hospedagem que você pegou, para que ele crie cache, para que ele crie uma informação, uma duplicata do teu conteúdo no computador da pessoa. Então imagina que você acessou minha loja pela primeira vez hoje. Você entrou lá, acessou minha loja. Aí a loja teve que ser baixada inteira para dentro do seu navegador. Todas as informações, todas as fotos, tudo foi pro seu computador, pro seu celular. Só que se eu não tenho o servidor de cache, se eu não uso o cache dentro do meu site, na próxima vez que eu acessar, o site vai ser baixado de novo. Então lembra que eu falei para você da largura de banda? Não é interessante você ficar mandando sites pesados para as pessoas o tempo inteiro. O que o cache faz, e principalmente o Lightspeed Cache? Ele salva uma cópia do seu site, da sua loja, dentro do dispositivo da pessoa, para que quando a pessoa acesse novamente, esse site não precise ser recarregado inteiro. Então você não precisa mandar todas as informações de novo. Você só recebe aquilo que foi atualizado. Então você consome menos largura de banda e o seu site carrega mais rápido, porque já está na máquina da pessoa. Esses servidores Lightspeed, eles usam muito bem esse recurso, eles conseguem trabalhar muito bem com esse recurso de cache. Principalmente se você usar um plugin, que no caso da Hostinger já vem, mas se você quiser você pode instalar na sua também, com um plugin chamado Lightspeed Cache. Ah, Matheus, eu consigo instalar o Lightspeed Cache dentro de um servidor Apache, por exemplo, da HostGator? Você não consegue porque ele não é compatível. Existem outras opções, por exemplo, o WP Rocket. Não vou lembrar de cabeça agora o nome de todos, mas tem o WP Rocket que é muito bom também. Você pode instalar tanto no Apache quanto no Lightspeed, mas o Apache não recebe, ele não consegue trabalhar com o Lightspeed Cache, tá? Então tem que cuidar muito bem com isso. São algumas minúcias assim que a gente tem no dia a dia que acabam atrapalhando ou acabam ajudando caso você escolha, beleza? E aí, uma outra coisa também é o desempenho da sua hospedagem, seja VPS, seja dedicado, seja compartilhado, vai estar totalmente ligado com a velocidade do seu site, com o tamanho do seu site. Igual eu te falei, se você não usa cache, toda vez que a pessoa entrar vai ter que baixar o site do zero pro computador, pro celular da pessoa. Isso demanda tempo, vai demorar para carregar. Se você bota cache, Lightspeed ou WP Rocket, você vai ver que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui os nomes, caso você não esteja entendendo o que eu tô falando, tá? Vou deixar aqui o nome certinho para você pesquisar caso você queira. Então esse site, quando você coloca cache nele, com WP Rocket ou com Lightspeed, ele vai baixar uma cópia do seu site pro dispositivo da pessoa, o que vai permitir carregar mais rápido o seu site. Só que existe uma outra coisinha também, que é o tipo e o tamanho das imagens que o seu site usa. Então se você tem uma loja, se você tem uma página, sempre use imagens comprimidas ou compactadas para web. Então você consegue ter alguns softwares que fazem isso, até alguns plugins que fazem isso, que eles diminuem o tamanho da imagem sem perder qualidade, para o seu site ficar menor e carregar mais rápido. E tem um plugin muito interessante, você pode procurar depois, que é um plugin chamado de Imagify, que ele pega essas imagens que você sobe no seu site, ele comprime sem perder qualidade, ou seja, ele deixa menor o arquivo e ele muda o arquivo para um formato chamado de WebP, que é a nova versão de imagens que estão sendo usadas nos sites. Quando você faz isso, cache, um servidor bom, por exemplo, um Lightspeed, e o minify das imagens, né, a compressão das imagens, seu site ele carrega quase que instantaneamente, né? Você pode medir essas informações em um site chamado PageSpeed, né? PageSpeed, você procura aí, é do próprio Google e ele consegue medir o desempenho da sua loja, do seu site, da sua página, e você consegue ver o que está usando, o que está travando os recursos ali. Pronto, qual que é a conclusão desse negócio aqui então? Sempre prefira hospedagens que sejam Lightspeed. Eu conheço no Brasil que é a Hostinger que usa, porque ela lida melhor com essas informações de web, né? Então, sites, blogs, artigos e páginas de vendas, lojas. Sempre comprima as imagens que você sobe no seu site. Se você não quiser fazer isso manualmente, use plugins. Por exemplo, o Imagify faz isso. Sempre use plugins de cache para você deixar também várias versões do seu site nos dispositivos das pessoas. E não se preocupe muito em ficar buscando informações. Pô, a VPS tem 4 GB, não sei o que. 95% dos casos, uma hospedagem compartilhada vai te servir. A menos alguns casos, igual eu te falei aqui, de software, de sites muito grandes, assim, que as pessoas têm uma equipe de
infra para poder configurar, aí você pode partir para uma VPS. Provavelmente uma hospedagem compartilhada dessas boas, que eu te mostrei aqui, uma Turbo, uma Business, ela vai te atender muito bem, você pode ter 100 mil visitas no mês aí para poder estar utilizando. Eu uso hoje a Hostinger, então eu usei em 2018 e 2019 a Hostinger na minha loja, aí depois eu fui testar outras ferramentas, passei por HostGator, passei pela Amazon, então cheguei um tempo que eu cheguei a usar a Amazon para hospedar sites WordPress ali e tal, passei pelo Contabu, que é uma outra ferramenta também de hospedagem de VPS, lá testei VPS, usei VPS e eu acabei voltando depois de um tempo para a Hostinger porque é a mais simples de configurar, é a mais fácil, tem os recursos que a gente precisa, Lightspeed, eles têm umas funcionalidades agora de IA bem legais ali também e é barato, cara. Então assim, eu vendi 400, 500 mil reais em um ano pagando 15 reais por mês de hospedagem. Não é uma coisa que você tem que se preocupar muito, desde que você siga cache, minify das imagens e sempre deixe o seu site mais fluido possível, não coloque coisas pesadas lá dentro, porque isso sim é o que vai impactar nas suas vendas e vai impactar nos seus negócios. Espero que tenha te ajudado com esse vídeo aqui, e se você curtiu esse tipo de conteúdo um pouquinho mais técnico, né? Deixa o seu gostinho nesse vídeo aqui, espero te ver num outro conteúdo também. Eu deixo anexado para você aqui 2 vídeos, um sou eu que tô te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube que escolheu um vídeo para acabar te mostrando que você provavelmente vai curtir. Um grande abraço, até a próxima, fui!